né? No dicionário de Deus ali, existem 3 si. Então, toda vez que você recebe uma profecia, que você recebe uma palavra, que você recebe uma promessa de Deus na sua vida, existe o processo que vai te capacitar a estar no posicionamento que Deus quer para te entregar a tal promessa, a tal bênção. E toda promessa, ela exige esse si, esses 3 sis, né? Um dos sis ou os 3 sis. O primeiro si é se obedecer. O segundo si é se crer. O terceiro si é se não desistir. Está entendendo? Graças a Deus, né? Então, a própria palavra de Deus, né, tem esse si. Se você obedecer, o obediente, tá lá em Deuteronômio 28, as bênçãos para os obedientes e as maldições para os desobedientes. Então, ó, o primeiro si é se você obedecer, se você está posicionado. Então, toda promessa, toda bênção exige esse posicionamento do cristão. Não são condições. Deus não está colocando condições. Mas para você receber e ninguém vir te roubar aquilo que Deus tem para lhe entregar, você tem que amadurecer, crescer, ver as coisas de outro jeito, se afastar de pessoas, de ambientes, mudar, ter mindset. Rabashiri decanta labacaias. Romanos, Paulo, né, nos diz lá em Romanos 12:2. A renovação da nossa mente. É aqui que começa a base fundamental. Você está pensando que é a fé, que é o crer? Não. É a mudança. Eu tenho que mudar aqui o meu modo de ver as coisas, o meu modo de enxergar as coisas, o meu modo de viver as coisas, os meus hábitos, as minhas atitudes, o meu falar. Tudo. Obedecendo. Ó, se obedecer. Aí vem o depois, o se crer. O se crer. Eu vou ler aqui Romanos 12:2 para vocês. Não, meus irmãos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está vendo? Então, Paulo, ele nos ensina aqui que as promessas, elas são liberadas. Sim. Mas, quando um cristão, ele quer obter as bênçãos de Deus, ele precisa se posicionar. Ele precisa estar posicionado dentro daquilo que Deus quer manifestar na vida dele. Há sempre um propósito. Você já perguntou para Deus, Deus, qual é o seu propósito na minha vida? Porque Deus não faz nada, meus irmãos, sem um propósito. Até a dor, o sofrimento, a lágrima, a perseguição, o choro, a aflição, a perda, tem um propósito de Deus ali. Só que você só vai começar a entender quando você mudar a chave do seu pensamento. Essa renovação da mente, ela é um processo, inclusive diário, porque não é tão simples assim. Quando
Moisés foi libertar aquele povo, os hebreus, das mãos de Faraó, do Egito, da escravidão do Egito, muitos não tiveram esse entendimento, essa mudança de chave na mente. Muitos ali queriam a liberdade, sim, mas a mente estava aprisionada, a mente estava escravizada ainda. Tanto que muitos ainda, mesmo fora ali do Egito, era melhor ter ficado no Egito. Você nos trouxe aqui, Moisés, para morrermos agora. Era melhor termos deixado nos Egito, para morrermos lá, ou para continuar vivemos lá como escravos. Você está entendendo? A mente não mudou. A mente continuou cativa, escrava. Então aqui existe o que? Um comando de Deus para você, para que essas bênçãos, essas mudanças que Ele tem para manifestar na sua vida venham a acontecer. A primeira coisa é a mudança da sua mente, essa renovação, que é o processo, como eu estou falando, de transformação do padrão que existia antes. Aquilo que existia antes não pode existir mais. Né? Foi ano novo, ano novo, vida nova. E o pensamento? Se o pensamento continua escravizado no passado, no antigo, não teve a renovação, vai ser a mesma coisa, não vai mudar nada. Então, a mente tem que mudar primeiro. Olha o que Deus te diz. Ele está falando para você. A tua mente, os teus pensamentos vão levar você ao seu destino. Qual é o seu destino? Pois se sua mente ainda vive um padrão do mundo antigo, escravizado, qual que é o seu destino? Eu vou dar uma comparação aqui, porque foi isso que Deus me mostrou. A comparação é exatamente do rei Saul e do rei Davi. Olha só. Enquanto Saul, a mente dele era aprisionada na sua própria força, no seu próprio entendimento, no que as pessoas iam dizer sobre ele, pensar sobre ele. A mente ainda estava escravizada. Em vez dele renovar a sua mente e falar, o que Deus tem para mim? Deus me entregou uma coroa, um poder absoluto sobre esse povo, para guiar esse povo. E o que ele fez? Para si. Saiu do propósito de Deus. E se você sai do propósito de Deus, você não recebe as bênçãos. A própria bênção ali, que seria acompanhada de geração em geração, iria para Jonas, iria para o filho de Jonas, e assim vai. Acabou ali mesmo em Saul, nem continuou. Ele não renovou sua mente. Tanto que a mente dele fez ele procurar quem? Não a Deus. Uma feiticeira para saber o que iria acontecer com ele. Sendo que ele mesmo já estava selando o seu próprio destino. Quando a renovação da mente, ela não acontece, você fica lá. E nem adianta você querer progredir, porque não há progresso. A mente de Davi, totalmente renovada no Espírito Santo, na fé em Deus, era uma fé inabalável. Cometeu erros, pecou, sim, não estamos falando disso. Porém, Davi nunca se desviou ali, sua mente nunca foi cativa
ao passado, mas sim ao propósito de Deus na vida dele. Tanto que o levou às promessas de Deus. Que daí sim Deus fez ali uma aliança com Davi para que a coroa ficasse na sua linhagem. Entendeu? Então, tudo começa na mente. Às vezes você fala assim, é mentira esse negócio de pensamento negativo, pensamento positivo. Tudo começa na mente. A sua mente vai levar você ao seu destino. E se a sua mente não estiver alinhada, como Paulo disse aqui, ó, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, já era. Acabou para você. Né? Então, desse processo de transformação, de alinhar a mente com a verdade de Deus, da palavra de Deus, da vontade de Deus, e se desfazer, romper com todos e quaisquer padrões mundanos e antigos que você vivenciou, substituindo-os por mudanças de agora, conceitos edificantes que tem a ver com o propósito de Deus, né? Que isso só ocorre lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, em oração, em jejum, buscando o reino dos céus primeiro, as coisas celestiais primeiro. Você quer ver aqui 2025? Como foi 2025 para você? Se você falar assim, foi um ano de dor, de sofrimento, de tristeza, de perdas, de choro, de guerras, de luta, de perseguição, eu não vi a hora desse ano acabar. A sua mente não foi renovada ainda. Arabashiri decanta labacaias, suridecan labashiri de anda labas. E o que Deus quer dizer para você aqui? Renove, meu filho, renove, minha filha, a sua mente. Deixe o Espírito Santo mudar a chave da sua mente para que você possa enxergar com os meus olhos o que eu tenho para você. Porque se seu ano passado foi de tudo isso, você tem que agradecer. Mas eu vou agradecer a dor, o sofrimento, a perseguição, a perda, a escassez, a falta de saúde, doença, comprando remédio, indo para médico todo o ano inteiro, a perda do emprego. A renovação da sua mente. Lembra que eu falei que tudo tem um propósito? Você perguntou qual era o propósito disso? De Deus na sua vida? Porque José teve tudo isso e mais um pouco, acrescentando aí umas 10 vezes mais. E ele não murmurou. Ele se manteve com a sua mente em Deus, edificando em Deus, mesmo sofrendo, mesmo chorando, mesmo sendo escravo fisicamente, mas ele não foi escravo mentalmente. Rabashiri decanta labacaias. O que Deus quer dizer para você, meu irmão, minha irmã? O teu perseguidor, a tua aflição, a tua dor, teu sofrimento, pode tocar o teu físico, mas não o teu espírito. Não, a tua mente. Na tua mente tem que estar o Espírito Santo, mudando a visão. Glória a Deus. O mesmo Paulo fala isso.
Sede gratos nas tribulações. Deem graças, porque é ela que nos faz conhecer a Deus, permanecer em Deus, confiar mais em Deus. Jó. Tô falando que você passou por tudo isso porque você pecou contra Deus? Ó, tá aí. Sua consciência é quem tem que falar pra você. Mas eu dei aqui exemplos de quem? Paulo, José, do Egito, e Jó. Nenhum dos três pecaram contra Deus. Mas mesmo assim sofreram brutas lutas, perseguições, choro e sofrimento. Mas em todo instante, em todo tempo, em todo momento, Deus estava com esses homens. E a mente deles, o inimigo não pôde tocar. Se o inimigo não pode tocar na tua mente, ele não pode tocar nas promessas de Deus na sua vida. Rabashiri de canta labase, ride canta labashuri de anda labas. Buscai o que Deus quer para você. Promessas. Mas para as promessas se cumprirem, se manifestarem, você precisa estar posicionado na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Poxa, mas como que você pode dizer que ela é boa, perfeita e agradável? Se eu tô sofrendo, se eu tô sendo humilhada, envergonhada, se eu perdi meu emprego por causa de perseguição, o vizinho vem falando, caluniando de mim, ou na própria igreja, a perseguição é terrível. Isso tem que te moldar por dentro. É aí que Deus está chamando você para amadurecer, crescer. Porque amadurecer e crescer dói. Chegar até a promessa não é fácil, não. Perseverança, se continuar perseverando. Se não desistir, lá o si. Arabashiri decanta labacaias. Tem coisas que vão começar a acontecer. E a primeira mudança é essa. Olhe para a sua situação e comece a enxergá-la com outros olhos, de outro ângulo. Porque você só está olhando por um ângulo só, meu irmão. Você só está olhando por um ângulo só, minha irmã. Mude a sua visão. Comece a enxergar o todo. Comece a enxergar, ver aquilo que está em oculto, que Deus quer trazer-se notório, fazer-se notório para você. O que é o jejum? O jejum é exatamente isso. É quando você fala, Deus, eu renuncio a minha carne, o meu eu, o mundo, para me achegar a ti. É no jejum que você se quebranta, você chega para Deus e fala, eu não quero mais essa mente, eu não quero. Como é que você, meu irmão, minha irmã, quer ir morar no céu lá com Jesus, com Deus? Na Nova Jerusalém? Se você ainda vive nesse mundo. E eu não tô falando de morrer e ir lá. Não tô falando do espiritual. Tô falando do carnal mesmo. Porque a vontade de Deus começa agora. Para que você venha estar com Ele lá nos céus. Como é que você pode querer ir morar no céu se você ainda quer morar nesta terra? E eu não tô falando que você não deva querer casa, bens materiais, apartamento, reformar sua casa, comprar, né, seus móveis, decorar sua casa do jeito que você deseja, comprar o teu carro, comprar a tua moto, ter o melhor plano de saúde para você, para seus filhos, para tua família. Não tô falando disso.
Eu estou falando de se desprender. Essas bênçãos, elas são materiais que são acompanhadas depois que você alcança as bênçãos espirituais. Não tem como você ser abençoado se você não foi antes abençoado no espiritual. Não tem como você ser abençoado no material, no físico, se você não foi antes abençoado no espiritual. Então, substitua esses pensamentos negativos pelos pensamentos, novos conceitos positivos, hábitos mais positivos, edificantes, como eu falei, que ocorrem exatamente através da busca do espiritual. Olha só, lá em Mateus está escrito: buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você quer ser abençoado esse ano de 2026 inteirinho? Porque Deus me liberou profecias para o ano inteiro aqui. Eu vou começar a fazer, liberar para você o que Ele me mostrou, mas aqui está. Se você não mudar a sua forma de pensar primeiro, não buscar o reino celestial, o espiritual primeiro, não tem como essas bênçãos materiais se manifestarem. Eu já estou sendo muito sincera com você. Muito sincera. Então aqui vem a primeira mudança. Lembra que eu falei? Muitas mudanças vão começar a acontecer. E a primeira mudança que eu vejo acontecendo aqui é Deus libertando você desse cativeiro mental. A sua mente que estava escravizada, amarrada. Arabaxiri de canta labaçai. Ribexiri de canta labacaias. E isso vai resultar em você ter uma vida de propósito com Deus. Viver mais próximo da vontade de Deus.